Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Versículo 1. Atos capítulo 8, versículo 1. Amém? Diz assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Repita comigo: por isso houve grande alegria naquela cidade. Pai, fale conosco, nos dê o entendimento, a revelação de hoje. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra. Eu cancelo, meu Pai, toda a distração, toda a expectativa que não esteja em Ti. Pai, abra o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo flua, nos organize por dentro, alinhe o nosso coração com o Teu coração, que possamos sair daqui nessa noite, não apenas com uma experiência de culto, mas sim com um coração fundamentado, estruturado, alinhado, fundamentado em Ti, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Nós entendemos a movimentação da igreja, a expansão dela, a ativação do poder de Deus. A gente precisa voltar um pouco para compreendermos a obra de Cristo. Filipe, ele foi para essa cidade e ele conseguiu sacudir essa cidade. Um homem só foi capaz de abalar uma cidade, de mexer com uma cidade. Então nós precisamos aqui nessa noite, irmãos, voltarmos à origem e entendermos os processos de Deus. Isso é muito chave para você hoje, muito chave. A primeira coisa que você precisa compreender é que Cristo estabeleceu a sua igreja. Foi o que ele disse para Pedro:
Tu és Pedro, rocha, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Depois que Cristo edifica, Ele estabelece a sua igreja ao afirmar isso. Os 3 anos e meio que Ele gastou com seus discípulos, nós podemos entender aqui que primeiro Ele estabelece, e depois Ele começa um processo de formação, Ele começa a formar os seus discípulos, com o seu estilo de vida, com a sua fala, com a sua movimentação, com a sua essência, com o seu caráter. Deus sempre, irmãos, trabalha montando um modelo de inspiração. É a linguagem de Deus. Então, Cristo, Ele se tornou um modelo para os seus discípulos. Por isso que Ele dizia, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. E Ele, na sua convivência, do relacionamento, Ele passou um legado, passou um exemplo, e era um processo de formação. Porque antes de Cristo te enviar para alguma coisa, Ele vai te discipular, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. Ele vai passar você em um processo de lapidação, de formação, para você se tornar mais maduro, mais forte, para você entender sobre relacionamento, sobre amar Ele, sobre uma disposição de querer estar com Ele, de passar pelos mesmos processos que Ele passou. Irmãos, é incompatível você falar assim, já estou crucificado, Cristo vive em mim, e viver uma vida totalmente incompatível com a essência, com o caráter de Cristo Jesus. Eu já disse isso aqui algumas vezes, as pessoas precisam ver Cristo em você, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, até mesmo para reconhecer a sua fraqueza, a sua dor. Tem gente que esconde, coloca um paredão, coloca um sorriso no rosto e fica falando para todo mundo que está bem, está bem. Cristo não, Cristo chamou os seus discípulos e disse, olha, ficai aqui e vigiai comigo, pois a minha alma está profundamente triste até a morte. Esta é a minha realidade, hoje é um dia difícil para mim. Então era um processo de relacionamento, um processo de discipulado. Irmãos, você precisa aceitar o processo corretivo de Cristo, o processo de lapidação. Às vezes os discípulos perguntavam alguma coisa e ele dizia, não é a hora, não é o tempo. Chamava de homem de pequena fé. É um processo de fundamentação. A questão é, irmão, se você realmente quer realizar coisas grandes para Cristo, se você não gasta nem tempo com Ele, se relacionando com Ele, buscando conhecer a Cristo, qual foi a profundidade que Paulo chegou? Ele disse, olha, eu considero todas as coisas como um refúgio, como um lixo, para ganhar a Cristo, ou seja, a minha prioridade é Cristo. Então o nosso ponto de partida, irmãos, para estabelecermos o reino de Deus, é fazermos de Cristo a nossa prioridade, o nosso foco. Estão comigo aqui? Se você não quer gastar tempo com Ele, não gasta tempo com as coisas dEle, você está longe, você ainda está num processo de lapidação, até aprender, que você precisa caminhar nas mesmas pisaduras, de sentir as mesmas coisas, sabe? É por isso que às vezes Deus permite o abandono, de você ser abandonado por alguém, pois Ele foi abandonado. É por isso que Ele permite você ser criticado, pois Ele foi criticado. É por isso que Ele permite você ficar só, pois Ele também ficou só. Então não reclame disso quando você estiver nesse processo. Ninguém me vê, estou sozinho, me abandonaram, ninguém fala, o pastor não vem, ninguém toma café, ninguém me liga. Entenda a movimentação primeiro do que Cristo está fazendo na sua história, na sua vida. Porque senão você passa a questionar e murmurar um processo que Cristo mesmo estabeleceu para você num processo de formação. Eu não estaria aqui se eu não tivesse passado, e ainda continuo passando um processo de formação, de lapidação.
Depois que ele prepara, depois que ele gasta esse tempo com os seus discípulos, Atos, capítulo 1, que Cristo está subindo, mas deixando uma ordem. Ele disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Fala de revestimento do poder. Então ele estabelece, ele discipula, ele prepara e depois vem o revestimento, mediante o Espírito Santo. Irmãos, não ultrapasse essa linha, não faça nada, sem primeiro verificar se a armadura de Efésios 6 está aí, se o revestimento já está aí, se ele já revestiu a sua vida pela sua unção. Eu quero organizar você, para você nesta mensagem entender em qual área eu estou ainda no discipulado, eu estou ainda aprendendo, qual é a minha movimentação, em qual lugar eu estou. Por que eu estou dizendo isso? É incrível quantas pessoas no meio gospel, no meio cristão, servindo há 5 anos, 10 anos e ainda continuam perdidas, ainda não diferenciaram a questão de posição com função. Posição é algo que Deus estabelece para um devido fim, é uma vocação estabelecida. Agora a função que nós temos, primeiramente vem com um servir, a disposição de amar o meu próximo, de servir o meu próximo. A regra é: amarás o Senhor teu Deus acima de... E depois, ele não fala depois você se ame, ele diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu começo a amar, eu começo a servir. O pastor Luiz, ele falou uma coisa interessante sobre o que acontece no meio da igreja. É igual num casamento, você sempre vai ficar aborrecido com alguma coisa, sim ou não, irmãos? Talvez hoje você já veio aqui com um bico desse tamanho, porque ficou chateado com o cara. Se tiver, depois do culto eu vou orar para você, na hora do fechamento aqui. Ficou chateado, ficou bicudo. Aborrecimento é uma coisa, ira, rancor, mágoa é outra coisa. Então aborrecer com alguma coisa, alguém falou, não entendeu, ficou aborrecido, como o Luiz Hermínio diz, abrace, beija, chora que passa. Passa, mas pelo amor de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos chamou para um nível de maturidade, de revestimento, de clareza, em Cristo Jesus. Quando uma pessoa está revestida com a armadura, antes de você colocar a armadura de Efésios 6, a Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós. Aí vem a armadura. Aonde você precisava estar e precisa estar, é neste lugar, se revestindo da graça, se revestindo do poder de Deus, dia após dia. Nem todos os dias você vai gostar de orar, mas você vai para a oração, você coloca o seu corpo lá prostrado, e diga para Ele: eu estou aqui, pois eu quero ser revestido do teu poder. Revestido, um revestimento. Estão comigo aqui, irmãos? Está dando para entender? E o Espírito Santo desce, eles falam em línguas repartidas, como de fogo. Muitas pessoas não entenderam, quem está de fora não entende.
E algumas pessoas disseram, esse povo está embriagado, esse povo está louco. Aí, Pedro traz clareza. Ele vai explicar o que foi proferido, profetizado em Joel 2. Fala do que, irmãos? Revelação do profético. Pessoas que caminham com a revelação do profético. Ou seja, você precisa estar alinhado com o profético. Jesus, ele dizia, é necessário que isto ocorra, que isto aconteça, para que se cumpra aquilo que foi dito por meio dos profetas. Não queira você mudar algo que está no curso de Deus. No profético de Deus tem coisas que são necessárias acontecerem, para se cumprir o que foi dito. Ao invés de você ficar bombardeando redes sociais com coisas que nem você entende, vá para o secreto e entenda o profético que Deus está fazendo, o que Ele quer que você faça, com entendimento e maturidade. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Por esta razão, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas, quem lembra? Mas, enchei-vos, sejam revestidos do poder, aonde? Pelo Espírito Santo da verdade, onde há revelação, uma clareza, há discernimento. Você precisa sair daqui dessa noite se recusando a viver uma vida sem o Espírito Santo, sem ter clareza e revelação do Espírito Santo. Ele é o condutor, Ele é o teu guia. Deus não te chamou para você ficar perdido. Se você está perdido é porque você deixou Ele de lado. Pois o Espírito Santo, a promessa é, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai, descanse o teu coração, pois Ele vai conduzir você a toda a verdade. Você faz planos, faz projetos, mas Ele vai te guiar a toda a verdade. Deixe o Espírito Santo conduzir a tua vida. Sobre o nascer de novo, todo aquilo que é nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem e nem. Entendeu a lógica que o desafio pegou? Tem gente que fica morrendo de medo, porque no fundo ele quer fazer do jeito dele. Porque se ele fala assim, Espírito Santo faça, aí ele pode mudar tudo. Ele pode mexer com a sua logística. Ele pode mexer com os teus planos e projetos. Você precisa lembrar que Ele é o Espírito da verdade. Se você diz, Espírito Santo, conduz a minha vida, Ele precisa saber se isso é verdadeiro da tua parte. Porque Ele só vai entrar aí se tiver verdade, pois Ele não entra onde há mentira. Pois Ele é a própria verdade. Ele é o Espírito da verdade. Você é a casa, o templo, a morada, mas Ele só entra se tiver verdade, quebrantamento, alguém renunciando dia por dia às coisas que não têm mais sentido, para simplesmente viver debaixo da diretiva do Espírito Santo. O Espírito Santo já fez muitas coisas que eu falava para ele, tipo assim, você está de brincadeira comigo. É você mesmo. Agora que eu cheguei nesse ponto, eu tenho que deixar tudo. Você vai ter que fazer isso. Vou lá para aquela cidade que ninguém quer ir. Para vir para cá, irmão, ninguém queria vir. Não tinha aparência, não tinha recurso. Ninguém queria vir. Uma bomba explodindo.
Eu participei de uma reunião terrível. Aí eu estou na minha casa e o Espírito Santo falou assim: ei, quem que você acha que eu vou levar para lá? É você. Não tem beleza, não tem recurso, não tem aparência. Aparentemente é uma bomba, é um estrago total. Mas Deus pega você e coloca no cenário do caos para estabelecer o reino de Deus. Não tem a ver com a fachada, não tem a ver com estrutura, mas tem a ver com uma cidade que precisa se alegrar com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão sacudir a cidade de mineiros com unção, governo e autoridade, porque foram chamados, são conduzidos pelo Espírito Santo da verdade. Depois eles começam a anunciar a mensagem mais poderosa do universo, a mensagem que transforma, que traz impacto. Irmãos, nada é mais poderoso, não existe nada mais poderoso do que você carregar uma verdade, uma mensagem verdadeira, com o auxílio do Espírito Santo, uma autoridade para falar. Isto gera impacto. Isto gera impacto no mundo espiritual. Sabe qual que é a coisa mais bizarra? Que às vezes você carrega a mensagem mais poderosa do mundo e não usa. Você carrega dentro de si a arma mais poderosa e não usa. Você precisa entender que tem coisas que Deus entra em cena e diz: fique quieto e veja que eu sou Deus. Não é você, eu vou entrar aí e vou fazer. Deus, tem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que Ele não vai fazer. Tem coisas que Ele está esperando só você desconfiar. Tem coisas que Ele está esperando só você trazer aquele estudo bíblico de 10 anos atrás que você leu, que você estudou, para fora, para a existência. Só isso. A fé foi repartida. A questão é que um pode usar de uma forma poderosa e o outro pode não usar. A questão é que Deus não fez uma panelinha para usar e outra para desprezar. Não, Ele já repartiu, Ele já entregou, já colocou. A questão é, você vai usar aquilo que já está aí, vai trazer para fora aquilo que Ele já colocou dentro de você, a mensagem. Por isso Ele disse: em meu nome você vai fazer isso, em meu nome você vai pedir, em meu nome. Use o nome dEle. Deixa essa porcaria de celular de lado às vezes. Pare de ficar ligando para irmão e use o nome dEle. Entra para o secreto e diz: em nome de Jesus eu ordeno, vai acontecer, vai ser transformado, vai ser ressuscitado em nome de Jesus, porque é a mensagem mais poderosa que você carrega. Só depende de você querer usar ou não. Uma das coisas que você precisa entender aqui, irmãos, é a essência, a mensagem central dessa mesma mensagem. Qual é a porta para você acessar os níveis maiores? Qual é a essência dessa mensagem que muitas pessoas deixaram de lado esses dias? A moda agora é a porta aberta, vai rodear não sei o que, vai fazer isso, aí mergulho não sei o que, enfim, a moda agora é essa. Mas a mensagem, ela vem com uma porta. Quem lembra aqui, irmãos? Eu quero que você participe, é só uma conversa hoje, de pastor com ovelha. Esquece, o pastor está pregando, não, vamos conversar. João Batista começou a pregar, qual a primeira coisa que ele falou? Foi o quê? Não escutei. Ele começou rasgando: arrependei-vos. Se não tem arrependimento, não tem acesso. O arrependimento é quando você olha: eu pequei, falhei, fiz besteira, arrebentei com a minha família, com o meu casamento, fiz uma merda na vida.
mas eu me arrependo. Arrepender não é vir aqui e chorar, eu estou triste, não, é deixar, é parar, se arrepender, e passar a viver o novo em Cristo Jesus, dizendo, nova criatura eu sou. Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender pelo tempo que nós gastamos com coisas que não têm sentido, que deveria ser gasto com Cristo, com a sua palavra e com o reino dele. Arrependimento. Mas vamos lá. Cristo foi batizado e depois ele inicia o seu ministério, depois de ser levado ao deserto pelo Espírito. Ele começa a pregar. E o que você acha que ele começou a pregar? Quem lembra? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Eu oro para que a igreja nesses dias seja banhada por este arrependimento, para que possamos compreender o reino de Deus, o que significa cruz. Irmão, você nunca mais vai cantar aquele hino, se não for verdade, já estou crucificado. Eu já fiquei até implicado às vezes com esse negócio. Você vê um monte de gente, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aí fala que Cristo vive. Aí você conversa com ele 10, 20 minutos, você vai ver que não tem Cristo nenhum lá dentro. Não tem nada. É só o eu que aparece. Eu vou fazer, eu quero, eu não gosto, eu penso, eu. Diga para quem está do seu lado para acordar ele aí. Quem está na cruz, não tem mais eu, mas tem ele. É sobre ele, não é sobre você. Não tem nada a ver contigo, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu recurso, com a sua credencial, com a sua formatura. Não tem a ver com a sua beleza, não tem a ver com suas vestes, não tem a ver com a sua família. Não tem nada a ver contigo, nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele. A ele a honra, a glória e o domínio para sempre. Esta é a mensagem central do evangelho de cruz. Já estou morto, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Esta é a mensagem. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Arrependimento. E quando você se arrepende, você tem sua vida transformada. Irmãos, a mensagem com o auxílio do Espírito Santo é igual à expansão. A mensagem que você carrega com o auxílio do Espírito Santo, alinhado, estruturado, organizado por Cristo, se prepare para expandir, para frutificar. Vou repetir, a mensagem com o auxílio do Espírito é igual à expansão. Vou te explicar. Eles foram revestidos. E eles começaram a anunciar a mensagem. E Pedro começou a pregar tipo assim. Olha, eu vou explicar Joel 2, mas eu vou deixar bem claro que foram vocês, cambada de gente, que crucificaram o meu Jesus. Mas fique tranquilo, vocês fizeram isso na ignorância, mas também para se cumprir era necessário, fique tranquilo. Agora ele ressuscitou e está dando uma oportunidade para vocês deixarem a ignorância para serem tocados pela mesma presença. Quantas almas ele ganhou nesse dia, nesse sermão? 3.000 pessoas. Repita comigo, 3.000 pessoas. Com a mensagem dura, de arrependimento, mas uma baita verdade transformadora, porque é uma mensagem com o auxílio do Espírito Santo. É igual a expansão. Depois de 3.000, 5.000 pessoas. Hoje, segundo pesquisa, 2,18 bilhões de pessoas professam a fé cristã. Por quê?
Por causa da expansão toda, dessa configuração toda, vem da onde? Cristo é o verbo, Ele é a própria mensagem, Ele é o verbo encarnado. Hoje você está aqui, porque esses homens banharam o chão de sangue, de lágrimas, anunciando esta verdade. Sem se importar com as prisões, sem se importar com os açoites. Quanto mais perseguia, mais eles anunciavam o evangelho transformador. Ou seja, o que precisa te motivar não é se você ganhou dinheiro, se a porta se abriu, ou se você está debaixo de críticas, ou se você está num cenário muito difícil. E isso não é a sua motivação. Pois quem está na mensagem verdadeira, em Cristo Jesus, o cenário exterior já não mais importa. Pois o que importa é aquilo que já está vivendo dentro de você. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles anunciavam. Perseguiam e eles anunciavam. Aí chega em Atos 6, a expansão da igreja. Algumas pessoas estavam tendo conflitos, discórdias, na alimentação diária, Atos 6. Falou em comida, o povo briga, sim ou não, irmãos? Quem já viu assim, que você está num retiro, deu meio-dia, tem a fila do almoço e crente brigando, cortando fila, gente picudo, crente, irmão, estou falando de crente. Crente briga por causa de comida, irmão. Não é, Georgina? E se der para comer só uma vez, não ter repetição, ele fica bravo. Se faltou tempero, ele fica bravo. E estava tendo esse BO aqui com eles, aqui, briga, tipo, olha, não está repartindo direito esse pão. A irmã Mônica recebeu uma sacolada de pão e a minha só um pouquinho. Preste atenção na chave. Pedro chega e diz, olha, irmãos, escolhei-vos dentre vós homens de boa reputação. Estou falando de distribuição diária de alimentos, para mexer com uma organização de alimentos na igreja. Homens de boa reputação e, quem lembra? E cheios do Espírito Santo. Escolheram 7 homens. Desses 7 homens, Filipe estava no meio. Aí um cara que é escolhido, cheio do Espírito Santo, para servir as mesas. Pois Pedro disse, não é razoável que eu abandone o ministério da oração e da palavra para servir as mesas. Outras pessoas vão participar desse serviço, mais cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer qual é a lógica disso. Você pode estar limpando a igreja, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode estar servindo uma água, mas cheio do Espírito Santo. Você pode estar tocando um teclado, mas cheio do Espírito Santo. A questão não é o que você faz, é o que você é o que você carrega. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Choramanabia súbia, cheio do Espírito Santo. Aí esse homem sai por essa perseguição e chega em Samaria. Sinais, prodígios, curas. Tinha um tal de Simão lá nessa cidade, Simão o mágico. Quem lembra como ele era reconhecido lá? Simão o mágico, ele era conhecido como o grande poder de Deus. Tem até efeito, está na Bíblia. Ele era conhecido como o grande poder de Deus. Um mágico. Trazendo uma mentira, um engano. E mesmo com engano, ele era conhecido como o grande poder de Deus. Tome cuidado, irmãos, com quem você ouve. Tome cuidado com as magias, com o encanto. Tome muito cuidado. Faça um filtro
concernente àquilo que você ouve, aquilo que você vê, as pessoas que você segue, que entram para dentro de você. Mas esse cara era conhecido como grande poder. Até que Filipe chega. Irmãos, aqui tem uma chave que você precisa entender. As trevas prevalecem, o engano prevalece, até que você chegue com a verdade. Não entendeu? Vou repetir. Ah, minha família está em trevas. Quem é a luz? Ah, o inferno se levantou com legiões. Quem tem autoridade? Quem tem o governo? Ou seja, você precisa compreender que quando você coloca a planta dos teus pés na sua empresa, no seu serviço, você é luz lá. Você é o representante legal de Cristo lá. As trevas precisam bater em retirada. O engano precisa cair por terra, porque você chegou com a verdade. Estão comigo aqui, irmãos? O cara era conhecido como um grande poder até Filipe chegar. E quando Filipe chegou, sinais, curas, maravilhas, pessoas foram batizadas. E pasmem, até o grande poder creu e foi batizado. Ó, baixa a bola, meu filho, não tem nada de grande poder. Irmão, se você quer fazer a diferença nessa sociedade, na sua família, só estabeleça a verdade. Seja uma verdade. Vive em Cristo. Pois onde você chega, o engano cai por terra, a mentira cai por terra, as trevas vão embora por aquilo que você carrega. Aí Pedro fica sabendo que em Samaria está tendo esse avivamento, esse poder todo. As pessoas foram batizadas nas águas. Pedro chega para batizar as pessoas, dizendo: olha, vocês foram batizadas na água, mas ainda não receberam. Preste atenção nessa chave. Vocês creram, vocês já foram batizados nas águas, mas ainda não receberam o Espírito. Pergunta para quem está do seu lado: o Espírito está aí ou não está? Verifica aí, tipo assim, porque tem que estar cheio. Ele é o condutor, Ele habita. E eu estou entendendo, para mim estabelecer o reino de Deus, a regra é: Ele precisa estar. Ele precisa estar, Ele precisa chegar. E aí quando Simão viu Pedro, os apóstolos, orando, impondo as mãos, e as pessoas eram tocadas, batizadas, o que Simão faz, irmãos? Quem lembra? Estou mexendo com você. Ele falou assim: hein Pedro, quanto que custa essa unção aí, cara? Eu tenho um trocado aqui, eu estou disposto a pagar. Quanto que é mesmo esse negócio aí? Porque eu também quero impor minhas mãos, e eu quero ver gente. Quanto que é? E eu pago. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Gente que tenta negociar com Deus. Gente que tenta fazer uma barganha com Deus. Gente que tenta comprar Deus com o seu serviço. Não, Deus, eu sou bonzinho. Você ouviu lá, eu fedezinho, não falta o culto. Entendeu? Isso eu preciso fazer porque eu estou lá, eu faço. Tem gente que é assim. Tem gente que faz só pelo reconhecimento dos homens, das pessoas. Ele entra numa barganha terrível. Tentando negociar, comprar as coisas. Pedro olhou para ele e disse: ei, você vive na mentira. Você tem uma amarga inveja dentro de você. Você conhece alguém que tem uma inveja lascada de você? Tem alguém que está... Você percebe? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo disse para Maria: olha, você ficará grávida, mas o Espírito Santo vai te envolver, ou seja, Ele vai colocar algo dentro de você. Escute isso aqui. Isso é muito poderoso que eu quero te entregar agora. Irmãos, as pessoas podem tentar comprar ou ter o que você tem, ter inveja de você, não entender você, questionar você, criticar você.
mas elas não podem impedir, não podem estragar aquilo que Deus já implantou em você, que é seu, é a sua identidade, é a sua unção, é a presença dEle dentro de você. Aleluia. Feche teus olhos para receber isso aqui, irmãos, é chave demais. Eu não sei se você está entendendo. Alguém que recebeu algo de Deus, ele não vai conseguir esconder isso por muito tempo. Deus esconde ele por um tempo, Deus guarda ele por um tempo, Deus prepara ele por um tempo, mas chega a hora que Deus diz: ei, agora eu vou te exaltar perante todo Israel, e eles vão reconhecer que eu sempre estive com você. Tu és meu. Coisa boa, você só carregar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou. Amém ou não amém? Eu já vou encerrar. Em Marcos 16, versículo 15 a 18, diz assim: Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algum veneno, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olhe para mim, irmãos. Mas eu não estou aqui para resolver os teus problemas. Eu vou te ensinar a resolver eles, biblicamente falando. Minha maior missão é anunciar esta mensagem, este evangelho. Não pense você, irmãos, que eu vou negociar alguma coisa com Deus para me beneficiar de algo. Não pense você que eu vou me aproximar de você por aquilo que você tem ou que você carrega. Não pense você que eu vou te dar cargo na igreja só porque talvez você quer tanto e eu tenho que dar. Não pense você, irmãos, que eu vou negociar a minha vida com Cristo, que eu vou trocar esses anos, este ministério, por coisas pequenas e banais. Porque Deus me trouxe aqui para mexer com a logística de uma cidade. E eu espero que você entenda que você só está aqui não para ocupar um banco de cadeira da plataforma Mevan, mas você está aqui para mexer com essa cidade. Alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que vai tocar 1, vai tocar 2, vai tocar 3, vai tocar 4, ou seja, vai começar com 3, depois 5, depois milhares de pessoas serão tocadas, incendiadas por sua vida. Nós somos chamados para isso. João Batista, o que ele fazia? Anunciava o Evangelho. Cristo, o que ele fazia? Anunciava o Evangelho. Os discípulos, o que eles faziam? Anunciavam o Evangelho. E aí vem Jesus dizendo: vão por todo mundo e anunciem a minha mensagem, as boas novas desse mesmo Evangelho, e transformam a cidade. A minha pergunta é: se uma única pessoa foi capaz de transformar e mexer e alegrar uma cidade, imagine se nessa noite a gente conseguir que 10, 15 pessoas que entenderam. Vou repetir. Se um cara cheio do Espírito Santo, diácono da igreja, que foi separado para primeiramente cuidar de comida, chegou numa cidade fugindo de uma perseguição, e ele incendiou uma cidade,
Imagina o que Cristo não quer fazer com você aqui nessa cidade. Irmãos, eu quero fazer uma convocação para você que realmente deseja, do fundo do teu íntimo, esquecer todo o sistema religioso e só estabelecer o reino. Você parar realmente de ficar só pedindo as coisas para Deus. Pare de ficar pedindo. Você pode pedir, algumas coisas pode, mas não seja simplesmente um pedinte na história. Diga para Ele: Senhor, o que queres que eu te faça? Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo. Tem gente que diz assim: pastor, eu não sei pregar. Se me entregar aquele microfone eu passo mal. Meu querido, entenda pelo amor de Deus, você é a carta viva, você é a mensagem. Você é a mensagem. É você que Ele quer usar, é você que Ele quer estabelecer. Guarde para a gente orar. Cristo estabeleceu a sua igreja, depois Ele prepara, depois Ele reveste com o Espírito Santo, depois Ele esclarece o propósito e a causa. O que isso significa? Nós podemos ter aqui diferenças de idade, de recursos, de formação, de aparência, de digitais, mas a nossa causa precisa ser a mesma. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo coração, lutando pela mesma coisa. Entendeu aqui, irmãos? Nós precisamos ter a mesma causa, o mesmo objetivo, sonhar as mesmas coisas. Eu não quero que você esteja aqui banhado em interesses pessoais para ter alguma coisa, algum benefício, ou por apenas a admiração. Nossa, eu admiro o pastor Warley, nossa, eu admiro esta casa. Não, Deus não quer admiradores, Ele está procurando discípulos, alguém que se coloque na brecha. Obras maiores vocês farão, e a minha oração é que você faça parte disso. Não se movimente, não faça nada que não esteja alinhado nesse propósito de revestimento, de estabelecimento, de clareza, de visão, cheio do Espírito, com governo, com autoridade para fazer. Estão comigo aqui, irmãos? Dá para sair um glória a Deus? Eu acho que, não sei se foi um alinhamento tão forte, mas dá para sair. Essa igreja precisa acordar, irmãos. Nós precisamos despertar. Por quê? Porque agora é a nossa vez. Levante a sua mão e diga: agora é a minha vez. Não fique esperando Deus levantar outro. Diga, bata no peito. Não, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. É a minha vez. É a minha oportunidade de sacudir essa cidade. Essa mensagem é tão poderosa e tão doida, é loucura essa mensagem, porque nós iniciamos esse Atos 8, quem estava perseguindo a igreja? Saulo. Quem estava arrastando o povo das suas casas? Homens e mulheres, não tinha pena de ninguém não, homem, mulher, o pau quebrava. Ele queria varrer, ele queria destruir. Aí depois vem a mensagem de Cristo, transforma o cara, transforma o Elton. Cristo vai lá e transforma. Aí pasmem, aqui eu vou fechar. O cara é tocado e transformado, agora o cara está orando, e agora o cara começou a pregar também. Aí Paulo começa a pregar, aí o próprio povo da igreja fica com medo do cara, dizendo: será que esse cara aí vai vir disfarçado, vai me prender?
A própria igreja desconfia da transformação. Irmãos, o evangelho de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, o que cremos, é o poder de Deus. Ele pode pegar você agora, transformar a sua vida, e amanhã as pessoas vão dizer: será? Como pode? Esse cara, essa mulher, eu conheço, tinha um nome sujo, dava trabalho para todo mundo, era uma canseira nessa cidade, será? E Cristo vai estar dizendo: não, vai lá, porque é para mim um instrumento, e eu vou usar ele nessa cidade. Vai lá, porque eu transformei a vida dele. Eu creio neste evangelho, eu creio nesta mensagem, e digo mais: se prepare, igreja, pois Deus vai fazer coisas espantosas e maravilhosas no nosso meio. Ele vai mudar a sua rota, Ele vai mudar a sua logística, Ele vai mexer com as tuas estruturas. O Espírito Santo vai te pegar de jeito mesmo, até você entender que é tudo sobre Ele.